Olá, trabalhadores, trabalhadoras do Brasil, trabalhadoras da Baixada Santista, trabalhadores do Estado de São Paulo. Retornamos mais uma vez com o nosso podcast aqui, podcast Comerciários, e hoje estamos aqui com mais convidados, inclusive um retorna para nos passar algumas informações pendentes do podcast anterior. Hoje nós temos nosso amigo Matheus Café e também, deixa eu pegar aqui que está pagando, o Samuel Zolese. Zolese, o nome é meio difícil de falar. E também estamos aqui com a doutora Fátima, eu costumo dizer que é a advogada mais bonita dos 5 comerciários Baixada Santista. Bom dia, Matheus. Bom dia. Vamos lá? Gente, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, dar bom dia também para todos os trabalhadores que estão assistindo esse podcast. A gente acabou de retornar, do Congresso da União Nacional dos Estudantes, que é um congresso, inclusive, histórico no Brasil e na América Latina, porque foi o maior congresso da UNE dos últimos tempos. O Congresso da UNE na história do Brasil, ele é muito importante, então é desse espaço onde saem as grandes mobilizações dos estudantes nacionalmente. Existiu há 30 anos atrás o Congresso de Ibiúna, onde os estudantes foram presos na época da ditadura militar por estar organizando a União Nacional dos Estudantes. Então, pra gente, esse espaço é um espaço muito decisivo do movimento estudantil. E nesse congresso, infelizmente, existiu uma fatalidade muito diferente, que foi a morte de 3 estudantes que estavam indo para o congresso, estudantes da Universidade Federal do Pará, tinham saído já da sua casa há 2 dias, estavam chegando lá em Goiânia e que infelizmente tiveram sua vida ceifada, porque aconteceu um trágico acidente no caminho. Então a gente também prestou homenagem para esses estudantes no Congresso da UNE, falando que os sonhos deles, eles podem até ter morrido, mas os sonhos deles continuam dentro de cada estudante e que o Congresso da UNE também iria levar adiante a luta desses estudantes pela educação, pela universidade. E a gente da Baixada Santista levou várias pautas, acho que o Samuel vai colocar aqui um pouco melhor, mas uma das questões que a gente levou para o Congresso da UNE foi a questão da alimentação na universidade. Porque hoje, pra gente, é muito prejudicial a gente ter grandes universidades, inclusive públicas e privadas, e não ser pensado um sistema de permanência estudantil com a questão da alimentação. Porque hoje os estudantes, muitas vezes inclusive trabalhadores, precisam sair da sua casa, ir para o trabalho, ir direto para a universidade e não tem condições de pagar a alimentação na universidade, porque é muito caro. A gente paga R$10 minimamente numa coxinha hoje dentro da universidade, e a universidade não tem nenhuma estrutura de, como se fosse uma contrapartida, na verdade, do que a gente paga para a universidade nas universidades privadas de permanência estudantil. Então a gente levou uma luta nossa, que é para ter um bom prato estudantil na Conselheiro Nebias, porque hoje é o maior corredor universitário da Baixada Santista, então é nessa avenida onde se posiciona mais de 9 universidades e não tem ali de certa forma, um equipamento que poderia servir aos estudantes. E a gente está reivindicando que o prédio onde foi o Detran, que inclusive serviu também como um aparelho na época da ditadura militar, que está abandonado pelo estado de São Paulo, hoje vire ali do lado do McDonald's, inclusive, hoje vire um restaurante popular para os estudantes poderem se alimentar. Acho que Samuel pode colocar um pouquinho também sobre a questão dos institutos federais. Na minha universidade, hoje em dia, nós temos um frequente problema que é justamente a permanência estudantil voltada à alimentação. Os bolsistas do PAP, que é uma bolsa de permanência estudantil na Unifesp, recebem uma bolsa de aproximadamente 850 a 900 reais e mesmo assim precisam pagar o restaurante universitário para se alimentar. Quer dizer, o estudante já precisa pegar uma bolsa e ainda precisa usar o dinheiro dessa bolsa para conseguir comer. Uma luta muito frequente na Unifesp da Baixada Santista, principalmente no curso ao qual eu faço parte, que é de serviço social, é uma luta com que tanto os filhos quanto os bolsistas PAP da universidade consigam a isenção. Porque na nossa cabeça não faz o mínimo de sentido uma mãe ou um pai levar o seu filho para a universidade e ter que pagar uma refeição integral de R$14, quando muitas das vezes ele não tem condição nem de alimentar o próprio filho. Uma luta muito frequente também na cidade de Moro, que é no Guarujá, é o Instituto Federal. É uma causa nossa que foi sancionada pelo presidente Lula, lá no Parque Valongo. Foi uma luta nossa, inclusive, foi muito legal poder ficar gritando. Lula nos ouviu, trouxe o Instituto Federal para o Guarujá. E esse congresso da UNE ele foi marcado por permanência estudantil, trabalho e memória. Esses 3 jovens do movimento Correnteza, que atualmente são a oposição de esquerda dentro da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, mas apesar de tudo são vidas. Então foi um congresso diferente, foi um congresso histórico, não somente pelo seu tamanho,
mas também por esse fato, que infelizmente ceifou a vida de 3 estudantes. E que, como pautamos, foram para a imortalidade. Muitos mártires, na época da ditadura militar do movimento estudantil, passaram para a imortalidade também e viraram símbolo, como, por exemplo, a Helenira e o Ribas, que foram presidente e vice-presidentes da União Nacional dos Estudantes, que foram mortos na guerrilha da Araguaia buscando melhoria para os estudantes, buscando a revolução, buscando uma mudança drástica de dentro para fora do país. Então, esses estudantes são parte da União Nacional dos Estudantes, como agora um símbolo de memória, um símbolo de luta. Então, essa luta que nós estamos fazendo na Baixada Santista e no Brasil inteiro é em memória deles também e em busca de uma maior justiça social, lutando pelo fim da escala 6x1 para que os alunos consigam ter uma qualidade de vida, ter uma qualidade de sono, consigam ver mais os seus familiares, lutando, enfim, por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Enfim, acho que é papo para o restante do podcast. Mas, o Matheus e Samuel, é assim, o que acontece? Normalmente, lógico que normalmente a universidade é federal, normalmente é uma demanda do governo federal, mas ela tem pedido do governo municipal, governo estadual, principalmente na época de campanha. Todo mundo diz, né? Olha, a gente vai trazer, por exemplo, Estado, vamos trazer uma ETEC, a faculdade FATEC, aquelas coisas todas lá. Mas na hora do vamos ver, todo mundo sai fora e sobra para uma gestão só, normalmente governo federal. E a gente sabe que governo, sabe qual que é eles? É um balaio de gato, sabe? Eles usam como... Faz uma coisinha assim, é igual a galinha, né? Faz aquele estradalhaço, mas na verdade não fez nada. Fez só obrigação. E vocês, estudantes, por exemplo, como que vocês conseguem, ou estão tentando, ou ainda não conseguiram, chamar a sociedade para esse viés? Porque, como o Samuel falou aqui, vocês são um movimento de esquerda dentro da universidade. Mas esquerda por quê? Porque grita, porque luta, porque assim, vocês poderiam estar conformado e seguir o rumo. Então, às vezes, as pessoas confundem. O que é o movimento esquerdista dentro da universidade? Não é um movimento, né? É diferente de um movimento político. Sim. Que a gente sabe. Eu costumo dizer que aqui no Brasil nós não temos movimentos políticos de esquerda. Eles usam essa narrativa, mas não temos. Nós somos hoje um país, um governo socialista, e como qualquer outro. Não existe direitista, patriotista, chavante, nada disso. Porque a gente luta pelo social, porque o pobre continua pobre, não importa o governo que está lá. E os jovens que precisam estudar, precisam se formar e dependem de uma universidade pública, né, gratuita, eu acho que a gente precisa, eu falo porque o meu sindical tem esse viés. A gente chama o clamor da sociedade, a gente grita pelo próprio trabalhador, grita para o trabalhador gritar junto com a gente, e às vezes, quando nem diz o Capitão Nascimento, o inimigo é outro e a gente acaba sendo o inimigo, não é verdade? Sim. E depois que criaram a famigerada rede social, tem um monte de valente, tem um monte como se diz, de intelectual, tem um monte de opositor, mas ninguém se junta para fazer algo produtivo para a classe estudantil, para a classe trabalhadora. Critica-se programas sociais do governo. Tivemos um governo de direita e os programas sociais continuaram. Sim. Ponto. A fraude, pesquisa, vai lá a fundo, e quando quer levantar, acha o porquê. Então a gente tem que cobrar isso. E vocês, jovens, vocês são o futuro do país. A gente fala em futuro, né, doutora? Quanto tempo a gente fala em futuro? Eternamente, parece que nunca vai chegar. Então é realmente a esperança. Primeiro, bom dia a todos. Eu sou Fátima Barbato, sou advogada, e eu realmente, há 42 anos, 43 vai fazer, eu luto realmente pela classe trabalhadora, tanto é que eu sou advogada do sindicato já tem 33 anos, tá? Então, realmente, é uma luta diária que a gente faz, e é justamente isso, é muito bom que você falou, pelo seguinte, na verdade, o trabalho do estudante, essa atividade de vocês, essa atuação de vocês, é um preparo para o futuro mercado de trabalho, porque aquele que não tem o que comer, ele não consegue estudar direito. Então é um direito, essa reivindicação de um bom prato na Avenida Conselheiro Neves, e justamente num prédio histórico do Detran, ali na Conselheiro Neves, esquina da Alexandre Herculano. Então eu acho que é uma reivindicação justa e válida, que tem que ser realmente batalhada. Porque, como você falou, vem o trabalhador, ele trabalha o dia inteiro e vai direto para uma universidade.
Ele não tem de todo dia pagar R$10 uma coxinha, porque é o que ele vai se alimentar e vai ficar até às 11 da noite. E sabe lá o que ele já almoçou. Porque se ele está justamente recebendo uma bolsa, é porque ele não tem folga financeira para falar que ele pode comer no restaurante à la carte. Muitas vezes ele vai levar uma marmita ou vai passar com um salgadinho. Tá? Então, às vezes, aquela alimentação é mais um salgadinho que ele vai passar o dia. Talvez ele comeu uma coxinha ou uma esfirra na hora do almoço. Então, eu acho que é muito válido essa luta de vocês nesse sentido. Tá? Hoje o que eu vou falar é justamente isso, a respeito do trabalhador, das doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Porque antes, o trabalhador tem estabilidade de emprego quando a doença que ele tem é relacionada às condições de trabalho. Anteriormente, tá? O artigo 118 da lei que trata dos benefícios previdenciários assegura que é aplicada ao direito do trabalho é a parte de segurança e estabilidade de emprego após a alta médica, de 12 meses após a alta médica. Anteriormente, a interpretação era a seguinte, havia dupla interpretação no judiciário. Uns entendiam que o trabalhador, para ter direito a essa estabilidade de 12 meses após a alta médica, ele teria que ficar afastado, pelo menos ele ultrapassasse os 15 dias, que ele entrasse pelo INSS para receber o benefício previdenciário. Quem não tinha um atestado, sofreu um acidente de trabalho, mas só ficou 10 dias afastado, aquele trabalhador, o entendimento da jurisprudência no passado era que ele não tinha esse direito. Só que agora, em final de abril, o STF decidiu que, uma tese vinculante, que é o tema 125, tá? Que o trabalhador, aquele que tem nexo de causalidade entre a doença que ele apresenta e as condições de trabalho, mesmo que ele não tenha ficado afastado pelo INSS, recebido o benefício previdenciário, após a cessação do contrato de trabalho, ele pode ajuizar a ação na Justiça do Trabalho e, se reconhecido esse nexo de causalidade, ele tem o direito à estabilidade. Então, é isso que eu vou falar hoje para os trabalhadores saberem que é novidade, tá? Porque antes tinha essa vedação, era só acima de 15 dias. Hoje não mais, o entendimento é diverso. Então, continua agora, presidente. Não, então, é o que eu falo assim, nem todo mundo que trabalha estuda e nem todo mundo que estuda trabalha. Sim. Né? Vocês optaram pelo estudo. Eu acho que o estudo eleva a nossa intelectualidade, expande o nosso conhecimento em prol da sociedade. Porque quando na verdade, nós estudamos para nós. Só que o que nós aprendemos, Matheus, por exemplo, está estudando letras. Né? Quero ser professor. É um professor, né? Samuel, assistente social. Sim. Vai atender pessoas, ou seja, pessoas que necessitam realmente da assistência social, ou pode ser uma assistente social dentro de uma grande empresa que também cuida do social. Então, assim, o social ele está em tudo, não tem como. Então, não tem como a gente pensar diferente. Eu acho que se você não pensar no social, o país não é... A pessoa fala assim, pensar em social é dar as coisas de graça. Não é dar as coisas de graça. Mas, infelizmente, nós temos um país continental que as situações são totalmente diferentes, Matheus. Quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou alguma outra cidade aí que tem uma condição melhor na renda per capita, acredita que quem recebe o Bolsa Família, que é R$600, menos do que a Bolsa, R$600, esse cara não trabalha porque ele ganha R$600. R$600 hoje, qualquer mercadinho é 4 sacolinhas. 4 sacolinhas, entendeu? Sem mistura. Então, assim, imagina, se você acredita que tem família que vive dos R$600, peraí, tem alguma coisa errada. Né? E o país acaba tendo um grande gasto social porque a gente não consegue ter um desenvolvimento humano com vocês jovens, principalmente, para que vocês tenham conhecimento, procurem realmente conquistar as suas independências financeiras, ou aqui no país ou qualquer outro lugar. A gente sempre fala, por exemplo, nós somos do ramo de comércio. Qualquer lugar que você pegar e vai dizer, o jovem não quer nada. Não, o jovem quer. O jovem só não quer ser escravo. Exatamente. Porque hoje, no comércio principalmente, é análogo à escravidão. Só falta o toco, a senzala e o chicote. Porque eles querem que você trabalhe 24 horas. Inclusive tem um projeto de lei de um senador aí, que eu já acho que eu li em outro local,
Messias de Jesus, é o nome do cara. Quer dizer, mas no Japão é uma cultura diferente, lá já vem nessa cultura. E outra, me paga o que paga lá. Eu trabalho 12 horas. É a grande diferença. Aqui no Brasil se discute pagar por hora. Me paga $25 a hora, eu trabalho também, todo mundo trabalha. Mas não quer pagar a hora do salário mínimo ou a hora do piso da categoria, entendeu? E aí realmente não dá para trabalhar. As empresas não nos procuram, Felipe, Matheus e Samuel, porque elas reclamam que nós temos uma cláusula convencional que é proibido o trabalho no dia 25 de dezembro e 1º de janeiro. E vem um monte delas aí, né? Aquelas que não produz nada no país, ele ganha dinheiro para o investidor ganhar dinheiro. E ele fala, não, mas o trabalhador quer trabalhar. Quer trabalhar? Ele quer ceiar no dia 24 e 6 horas ou 7 horas da manhã estar no local de trabalho? Supermercado é necessidades essenciais? Se você não comprar no dia 25, no dia 26, você não compra no dia 27? Ou no dia 2? Não, mas eles querem que o trabalhador largue sua família ou na ceia de Natal, ou na ceia de virada de ano, e vá para o posto de trabalho com aquele sorriso lindo e maravilhoso, e pagando R$9 a hora. Não dá, não dá. No mínimo tem que propor algo substancial para que esse trabalhador fale, opa, isso aqui dá para mim pagar minha água, minha luz, meu IPTU. Vai valer a pena o sacrifício. Vai valer a pena o sacrifício. A contraprestação tem que ser suficiente. E aí quando você fala num valor, sabe o que a empresa fala? Pô, mas isso equivale a 5 dias de trabalho. É isso mesmo, tem que ser valorizar. E ele que vai decidir se ele quer ou não. Então, a síndrome de vira-lata que o nosso país tem que acabar. E vai acabar como? Com vocês. A gente perdeu aí o poder de movimentação, porque a classe estudantil também parou. Os movimentos sociais, em pensar que o país parou por causa de 20 centavos. Verdade. E teve aumento, e continuou tendo aumento. Então, quer dizer, você vê que não foi um movimento da sociedade, foi um movimento orquestrado por alguns órgãos, alguns meios, para fazer a debandada toda. Então, assim, eu acho que vocês, hoje, assumindo a responsabilidade, tentando trazer de volta a sede de vocês, que é importantíssimo, tem que batalhar mesmo, sabe? O governo federal tem muito bem público abandonado, e eu acredito que se tiver na mão de vocês, tem resultado, vai ser bem produtivo, não só para a classe estudantil, mas para toda a sociedade. Exatamente. Né? Uma vez que você vai ter um professor que pode dar aulas para crianças carentes, o assistente social também que pode dar ajuda social e muitos outros cursos que há dentro da universidade. Não sei se vocês pensam nisso aí. A gente acredita que o estudante ele é um investimento, então justamente precisa ter o investimento das prefeituras, que inclusive muitas vezes se isentam do debate da universidade, porque entendem, não é nossa responsabilidade as universidades, né? Porque muitas vezes são ou universidades federais, estaduais, ou são as universidades privadas. Mas a gente acha que não, que é um investimento que a gente precisa fazer para o desenvolvimento da nossa região. Acho que a gente trocou um pouco desse papo no último podcast. Porque hoje na Baixada Santista, o estudante que está na universidade se forma e precisa ir embora da nossa região. E a gente não quer isso, né? Na verdade, a gente quer continuar aqui, porque a gente está se formando para poder, justamente o que você falou, contribuir no desenvolvimento e para combater a desigualdade social. A gente acha que a universidade ela tem esse papel estratégico de conseguir combater os males que existem na sociedade hoje. Abre portas. Abre portas. Então, como que uma universidade hoje não debate sobre os problemas do dia a dia? Né? Então, pra gente, por exemplo, a gente vive numa cidade que tem a maior favela de palafitas da América Latina. Como que os cursos de arquitetura e urbanismo não estão falando sobre isso? Por exemplo, né? A gente fez uma campanha há um tempo atrás que era como, através do meu curso, eu vou poder contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Como que o estudante de Direito pode fazer avançar, como o estudante de odontologia pode fazer avançar. Só que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de mais investimento nessa questão de políticas públicas para a universidade, mas também mais orçamento para as universidades públicas. Né? Hoje a gente tem, eu acho que a gente que é estudante, a gente ajudou a eleger o governo Lula, mas infelizmente a gente tem um problema, porque é o menor orçamento da educação desde o governo do Michel Temer. Então é uma contradição em jogo, né? A gente, no dia 1º de agosto, vamos ocupar as ruas
para tirar a educação do arcabouço fiscal. Porque foi criada uma nova lei orçamentária, né, no Brasil pelo Haddad, do arcabouço fiscal, mas não dá para a educação estar dentro disso, não dá para ter um limite de dinheiro no Brasil do quanto vai ser gastado com educação, né? Porque a gente sabe que hoje se gasta muito pouco com educação, mas se gasta muito dinheiro em dívida pública, né? Então precisa ter essa contrapartida para a educação. Deve haver um equilíbrio, porque Sim. se você não investir na educação, o que serão dos nossas crianças e dos nossos adolescentes? Os nossos universitários estão aqui para lutar por uma nova situação, que nem o que eu vou falar agora. Samuel, serviço social. Há outro ponto que eu vou falar é com relação à saúde mental dos trabalhadores. Sim. Teve uma atualização da NR1 agora, ela já existe há muito tempo, mas teve uma atualização, não foi aplicada, foi prorrogada a aplicação, porque vocês teriam multas nas empresas. Por quê? Começou a ter muito afastamento previdenciário por uma questão de parte psicossocial. A parte de burnout, depressão, muitos problemas mentais realmente. Então, o que essa NR1 vem fazer? Ela veio fazer com que, como a necessidade de que a empresa tome cuidado e precauções para que a saúde do trabalhador seja examinada. Não assim, o problema é seu, você está com depressão, o problema é seu. Você tem, a empresa agora, ela tem que perceber por que aquele trabalhador está tão esquisito, está tão quieto. O que está acontecendo com ele? Então, cabe às empresas agora, com essa nova regulamentação, vai ser uma implementação lenta, gente, porque também não é do dia para a noite, tá? Tudo na vida você tem que ir passo a passo, passo a passo. E agora, o mais importante, as empresas terão que ter uma necessidade de um serviço social. Se não pode ter um psicólogo, porque o serviço social está aí para isso. Exatamente. Ele vai dar esse amparo, porque às vezes o trabalhador chega na empresa, mas assim, aquela história que a gente começou do dia, não tem o que comer. Ele sai da casa dele sem um copo de café, ainda mais com o preço do café agora. Ele vem sem comer nada. Muitas vezes a empresa que fornece um bule de café, aquela é a alimentação que ele vai ter. Aquele patrão que lá pelas 9h30, 10 horas, que ele começou a trabalhar às 8, 9h30, 10 horas, o patrão oferece um copo de café e um pão. Aquela é a alimentação que ele estava esperando para aquilo. E a cabeça dele fica milhão, porque dele pensa, eu estou tendo um café e um pão, e de repente ele deixou o filho dele sem ter o que comer. Porque o salário é aviltante, tá? Então, assim, a escola é de má qualidade, porque essa aqui é a realidade. Foi-se o tempo que a escola pública era de qualidade. Temos exceções, mas temos que investir nisso na base, gente. Nós temos, a escola inicial é prefeitura e governo do estado, mas tem que haver um investimento nesse sentido. Então, essa NR1, a importância do serviço social justamente é para isso. Para que exista alguém com sensibilidade para enxergar aquele trabalhador. Por que ele está tão estranho? Por que ele não está produzindo? Não é má vontade. Às vezes ele não comeu, gente, ele foi jantar, ele não jantou, ele não teve o jantar da noite, né? Ele não teve nada, ele foi dormir com a barriga roncando, acordou com a barriga roncando, é a nossa realidade. Então tem que ter essa sensibilidade. Então a preocupação com o trabalhador agora, só que assim, foi postergada a aplicação, porque seriam aplicadas multas, porque existe um fator previdenciário. Tá? Por que foi isso? O índice de aplicação, tem o recolhimento do INSS que tem para que é. Se o índice de afastamento começa a ficar muito alto, o fator previdenciário aumenta. O NTP é o Nexo Técnico faltou a fala. É o NTEP, tá? Mais fácil falar o NTEP. Tá? Esse fator altera os recolhimentos que tem que fazer do setor para recolhimento previdenciário. Então, o que está acontecendo? Está aumentando demais os afastamentos. Então, tem que ter um olhar diferenciado sobre esse trabalhador. Então, isso que é importante. Então, letras, você é o futuro nosso. Ninguém lembra, ninguém dá valor suficiente para o professor. O professor é a nossa base. Se eu sou advogada hoje, é porque eu tive um professor. Minha professora Nancy foi a minha primeira professora. Não, minto, foi a professora Sandra. Foi a minha primeira professora. Então, eu acho que lá atrás, eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. E o pessoal não valoriza o professor. Ele é a base do nosso futuro. Não, e aqui no país, assim, quem não conhece, tem muito maneira de recriminar ou desprestigiar o funcionário público. O funcionário público é um trabalhador como qualquer outro trabalhador e sofre muito mais. Primeiro,
que ele é essencial para o atendimento da sociedade ao público municipal, estadual ou federal. Só que ele, para a gestão, ele é despesa. Entendeu? Ele é despesa. Então, ele nunca consegue a recomposição salarial justa, porque abono não é salário. Abono ele pode acabar a qualquer momento, ele não incorpora. Então, assim, fica usando as artimanhas jurídicas para enganar. E aí o que acontece? O funcionário público, o funcionário privado, ele desanimado, a produção dele é péssima. Ah, mas por que a qualidade de ensino no passado pública era melhor? Ganhava-se razoavelmente bem, né? E tinha reconhecimento profissional. Hoje, os salários são arrochados, ainda ganham mais do que um professor da rede privada, que eu não faria a pedagogia para ganhar hoje o que o professor da rede privada ganha, né? Então, que eu não faria, porque é injusto. Mas, como a rede privada é um negócio, a gente não pode intervir. Mas eu sei, porque minha esposa é professora, já trabalhou em rede privada. Eu falava, tu ganha menos do que, sabe, não vou nem falar para não desmerecer qualquer categoria. Né? Mas, sabe, eu falo, não pode, cara, é uma coisa que quem é professor, que gosta, quem é assistente social, é porque gosta. Porque se você tem que fazer uma coisa que o teu coração chama e você gosta, então é aquela junção. É profissão de amor. É Só profissão de o que amor. gosta não dá certo. Porque se todo mundo fizesse o que gostasse, não tinha o coletor, não tinha, né, todas as outras profissões que a gente sabe aí que tem uma demanda muito grande e não é reconhecido. Mas eu penso assim, o que vocês hoje pensam que dentro da universidade, vocês como líderes, porque hoje vocês são líderes, né, conseguem levar para o jovem que é extremamente importante para vocês agora na universidade e depois como profissionais? Vocês já pensam nessa... Olha, eu acho assim que, primeiro, como a gente consegue trazer os jovens para o nosso lado, né? A gente estava falando sobre isso, debatemos sobre isso também no Congresso, num debate sobre as Big Techs, né? Então a gente estava debatendo como hoje as tecnologias, inclusive, são usadas para ganhar lucro em cima das nossas vidas, né? Então existe uma questão aqui dessas 10 maiores empresas do Brasil, que hoje são empresas ligadas às tecnologias, e como a gente pode ser um contraponto, né? Então, pra gente, toda vez que a gente sai de casa com um panfleto na nossa mochila, que a gente prepara um material, que a gente vai pra porta de uma universidade, pra gente é uma possibilidade de atingir a consciência de um estudante, né? Então, todo panfleto que a gente entrega na mão de alguém é uma possibilidade dessa mudança de chave, da gente poder cada vez construir mais esse coletivo pra gente mudar a questão da universidade, né? E aí, até nessa questão da saúde, nesse debate de Big Techs, a gente estava falando como hoje a tecnologia influencia essas 10 empresas, né? O que é verdade e o que é mentira, e que inclusive influencia a saúde da juventude e dos trabalhadores como um todo, né? A gente viu aqui, por exemplo, na questão da época da pandemia, que no Google tinha uma galera aí das teorias de conspiração que falava assim, que se você tomasse dióxido de cloro, você ia estar liberado, que você não ia pegar coronavírus, estava de boa, que era só você tomar 3 pinguinhos de cloro que você ia ficar tudo bem. E isso matou muitas pessoas no Brasil, né? Então, pra gente, essa questão tecnológica está muito ligada também a esse debate da saúde, como a nossa galera hoje vem adoecendo por conta, inclusive, do celular, né? Então, a gente debateu lá como o esporte universitário era esse contraponto dentro da universidade. Como uma atlética, que organizam as festas e os esportes, a área cultural na universidade, justamente trazia de volta os estudantes para uma área mais coletiva, de conseguir largar um pouco essa questão mais tecnológica e conseguir praticar o esporte no dia a dia, e como isso aqui é importante para o desenvolvimento do nosso país como um todo, essa questão esportiva, né? Porque em tempos do celular, de muita internet, isso aqui aumentou inclusive o número de jovens com problemas de saúde, que não praticam esporte. Eu acho que o Samuel pode falar também. Então a gente gostou muito desse debate, dessa questão do mercado de trabalho também, porque de fato a juventude hoje também está adoecendo. O índice de juventude hoje com depressão, com problemas de saúde mental também é muito grande,
né? E a gente hoje, por exemplo, todo mundo que é jovem fala que tem TDAH, por exemplo, né? E é um debate que a gente precisa fazer. Como é a condição da saúde hoje? Eu li justamente sobre isso ontem, hoje todo mundo tem TDAH. Não, nós não temos isso. Nós vivemos num mundo que te cobra constantemente, o tempo todo, imediatidade. Porque antes, primeiro que já li também que hoje é o giro da Terra, o nosso dia de 24 horas, na verdade, só tem 16 horas, porque o giro está mais rápido. Então, quando a gente tem aquela sensação, nossa, acabou o dia, realmente ele acaba. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E outra coisa, porque nós estamos o tempo todo sendo cobrados, tem que ser muito rápido, e nós vivemos em função de um like. Então, o que acontece? Os jovens estão muito isolados. Essa que é a verdade. Não tem interação. Ele acha porque ele tem 1000 amigos aqui, ele não tem, na verdade. Com quantos ele pode contar de verdade? E eu acho que a necessidade é exatamente da atlética, do esporte, porque você interage com pessoas. Porque a maioria de agora são todos egoístas. Essa que é a verdade. Hoje as atléticas, e principalmente as baterias universitárias, são ferramentas de permanência estudantil dentro da universidade. Mas esse sucateamento da educação do governo federal, do governo estadual, muito forte agora no governo Tarcísio, é de privatização das escolas estaduais, das escolas municipais. Eu, por exemplo, fui aluno de escola municipal no meu primeiro e segundo fundamental, fui aluno do novo ensino médio, infelizmente no meu ensino médio de 2022 é o ano passado. Então, assim, nós somos ratos de laboratório para uma precarização proposital do governo federal e da burguesia brasileira para precarizar as escolas públicas e, consequentemente, dificultar o acesso ao ensino superior. Porque a burguesia, a classe dominante, sabe que o conhecimento é poder. E se a juventude, e se principalmente a prole, o povão entrar na universidade, eles vão ter a consciência de classe que nós líderes estamos despertando lá dentro. Uhum. Então, consequentemente, para a burguesia é mais cômodo fazer com que o Enem do ano passado seja um dos mais difíceis da história, tendo o INEP soltado uma nota pedindo desculpa, pois, resumidamente, não era uma prova de nível de ensino médio, sim de nível superior. E o Enem desse ano tem uma das menores taxas de inscrições da história do Enem. Então, a precarização do ensino no Brasil é uma ferramenta que impossibilita da juventude ocupar os espaços que a ela pertence. Então, um dos debates na União Nacional dos Estudantes, dentro das universidades públicas principalmente, é a permanência estudantil. E como as atléticas, eu sendo atleta, eu faço parte do time de voleibol masculino lá da Unifesp, da Ciriloco, são ferramentas para manter esse jovem dentro da universidade. Porque se não tem uma atlética, se não tem uma bateria universitária, se não tem um líder lá dentro para a gente trocar uma ideia e debater sobre os reais problemas dentro da universidade, da educação pública no Brasil, quem vai fazer isso? Sim. E o esporte universitário é assim, organizado pelos estudantes, gente, porque as universidades hoje, inclusive a Unifesp de Santos, que tem um curso de educação física, não tem quadra. Aí. Então a gente, precisa pagar para usar a quadra, precisa pagar os uniformes, precisa pagar para ter material. Então tudo essa questão do esporte universitário hoje no Brasil, como não existe uma lei que regulamente isso, é tudo organizado pelos estudantes mesmo. Então é um contraponto, inclusive, muito interessante e coletivo mesmo, essa questão das atléticas, que tem estudante que quer desistir do curso, mas fala assim, eu vou porque vai ter um campeonato no final do mês, do semestre, eu vou porque a gente vai se organizar, fiquei responsável pelo time de futebol, vou passar em sala. Então essa questão do esporte pra gente tá bem ligado. Porque assim, eu acredito que o elo é o esporte, mesmo para quem não gosta de praticar, gosta de assistir, tem um amigo que faz, vai prestigiar, o esporte é um elo para tudo. Eu lembro que na época da tentativa da mudança da Série T, que conseguiram... 17, né? Isso, eu participei de vários congressos, e nenhum deles teve um palestrante lá que ele chegou e falou assim, a gente precisa trazer o jovem para o meio sindical. Falei, beleza, legal, mas primeiro o jovem tem que estar trabalhando. Ele está trabalhando? Não é trabalho intermitente, é trabalhando. Ele vai lá, trabalha 6 horas, trabalha 8 horas, tem uma sequência para que ele possa participar. E outra, como que eu consigo levar o que é o mundo sindical? Porque todo mundo entende do mundo sindical, nós contra eles, bandeira vermelha, bandeira verde e amarela, aquela coisa toda. E, na verdade, não é. Na verdade, todo o trabalho que vocês têm como estudante, nós lá do meio sindical, que também fomos estudantes, né?
escola pública, escola municipal, faculdade privada, porque na minha época, por exemplo, no meu tempo já, a faculdade pública era muito mais difícil, hoje, com toda a dificuldade, as vagas são mais ampliadas e tal, mas assim, a gente quer trazer, quando eu vi a tua reportagem no jornal, e quando a pauta do 6x1, eu falei, poxa, essa molecada que eu quero, cara, essa molecada que eu quero, mas para quê? Para futuramente, além de vocês serem um excelente profissional, não perder esse viés de social, que é pensar no outro, entendeu? É pensar no outro. E aí esse palestrante falou assim, sindicalista, a molecada quer balada? Faz balada, pô. Mas, pô, tu pega o sindicalismo, o mais novinho tem 80 anos. Tipo assim, você entendeu? Você pega aí sindicato que o cara fala assim, assembleia com a minha diretoria, tem 4 de bengala na frente das 4 cadeiras. Não que ele não seja categoria, porque ele é aposentado da categoria. Mas quando você fala de oxigenação e renovação, né? Você tem que ter, agora, por exemplo, tem um programa, não sei se é federal ou estadual, é na USP, é estadual, cursos para 60 a mais, Sim. Gratuito. Quer dizer, por quê? Porque se está chamando os 60 a mais, é que está faltando jovem, gente. Desculpa. Está faltando interesse do jovem. Não que os 60 a mais não tenham direito. Daqui a 5 anos eu sou 60. Não. Entendeu? E assim, eu sou um cara que eu gosto de aprender todo dia. Eu gosto de ler. O meu problema é que eu gosto de ler muito e eu não leio nada. Porque eu leio muito, de tudo eu leio um pouco. Então acaba dando aquele conflito, mas quando eu me concentro tal, eu sei o que eu li, o porquê eu li e para que serve aquilo lá. E hoje nas escolas a gente já tem uma grande dificuldade que é a interpretação de texto. Sim. Se você pegar uma nota aí, a melhor nota no ensino médio, ensino fundamental de português é 6,5 para 7. Para tirar um 9 só se ele, né? Se tornou mais difícil do que matemática, porque matemática sempre foi uma matéria complicada. E hoje não, a gente tem dificuldade de pensar que é o português. Então, quer dizer, você está estudando letra. Imagina você fala assim, eu quero ser professor de inglês. Você fala, mas como que eu vou estudar inglês? Você tem uma ideia, nós sindicatos estamos criando um programa de um curso para trabalhadores de shopping atender o turista. O turista que vem do navio, o turista que veio passar uma temporada na Baixada Santista, porque tem muitos negócios, e ninguém fala inglês, cara. É uma realidade, realmente. Ninguém fala inglês, entendeu? Então, assim, não é um curso ostensivo, mas é o técnico. O técnico que é o dia a dia. Que ele consiga se comunicar com o cliente que chega. Né? Porque hoje não adianta você usar o aplicativo do celular, porque o gringo ele não gosta, cara. Ele não gosta. Você vai para qualquer lugar do mundo, eles se esforçam para aprender o português. E a gente não domina o inglês. É muito difícil. Então, assim, eu, por exemplo, estou com 54 anos. Eu sempre quis fazer inglês, mas nunca tive coragem. Porque você sabe que eram cursos econômicos, para ganhar dinheiro. Tu fazia 116 anos para sair do verbo to be, né? Então, 300 apostila. Então, não dá. Hoje é rápido. Então, a gente tem que pensar. Eu tenho um filho aqui de 16 anos. Hoje ele aprende mais inglês jogando videogame do que na escola, cara. Você entendeu? Então, assim, vocês sabem, vocês são jovens. Foi o que me aconteceu, não é verdade? Então, assim, a gente tem que fazer com que a sociedade, cara, apoie todos os projetos que venham do meio estudantil, do meio acadêmico, do meio sindical, do meio jurídico, porque uma cabeça só não pensa sozinho, não dá para pensar sozinho. Inclusive, quase agora a gente estava discutindo aqui uma situação que eu falei, não, eu quero desse jeito que eu quero prestigiar. Não, mas você está pensando, não, eu quero prestigiar. Vai por mim que as pessoas vão gostar, porque quando você coloca em disputa, vira aquela... Né? E quando eles forem premiados, eles vão perceber que não houve uma disputa. Houve uma participação. E esse que participou, ele vai ser remunerado. Não importa se é o primeiro, não importa se é o quinto. Ele vai ser remunerado por ele ter a ousadia de participar, por ele ter a ousadia de pôr a cara dele à frente de um vídeo, pedir voto para o amigo, para a amiga, para a vizinha, para o papagaio, periquito, não importa. Então, qual que é a minha ideia? Aguçar a participação do trabalhador no meio sindical. Por quê? O Washington vai embora, o sindicato está lá.
Sim. Continua. Dia 23 de agosto do mês que vem faz 102 anos. É muita história. Então, assim, hoje, quando eu, Washington, tive essa visão de vocês jovens, eu estou pensando bem lá à frente. Porque nada impede de um dia vocês estarem aqui nesse sindicato. Você pode virar um trabalhador comerciário e um dia ser um dirigente sindical. Mas vocês vão estar muito mais preparados do que eu. Eu fui ter minha formação universitária com 50 anos. E eu me formei porque quando eu estive no sindicato, eu falei, eu vou ser presidente. Mas para mim ser presidente, eu preciso estar preparado. Não é ser preparado sindicalista. Porque falar sim ou não é a coisa mais fácil do mundo. Né? Que os caras falam, ser esquerdista é sempre o não, não é isso que eles falam? Não, eu trabalhei por sim e por não. Hoje eu sou um gestor, mais gestor do que sindicalista. A gente administra salário, a gente administra benefício, a gente administra as contas, não é fácil. E outra coisa, eles, que nem eu sou jurídico, né? Muitas vezes, não adianta você falar não e não justificar o porquê do seu não. Sim. Né? Porque o sindicalista, ele sempre chega com uma ideia, eu quero isso. Tá? E muitas vezes eu bato de frente, né? Não, não é desse jeito. Não, mas como? Não, não é desse jeito. Nós vamos estudar, a saída é essa. Porque nem sempre o que achas por aí é aquilo que você vai ser, o resultado que você espera. Tá? Não adianta você ter uma imediatidade de falar, não, a tropeçar e vamos fazer dessa forma. Não, vamos estudar. O que a gente pode fazer, como nós vamos resolver a situação. Tá? Eu vou falar de uma sugestão que eu tive. Estavam judicializando uma situação. Tá? Daí eu cheguei e falei assim, escuta, por que em vez da gente só entrar com a ação, sem parar, por que a gente não faz uma notificação extrajudicial? Notifica a empresa que existe uma irregularidade. Porque muitas vezes nós estávamos notificando o contador e o contador não, ele tinha uma postura, não, é assim e acabou. Só que, na verdade, ele não estava cumprindo a norma coletiva e, de repente, o dono da empresa nem sabia que ele estava sem cumprir as normas coletivas. Eu tive essa ideia, vamos fazer a notificação. E começamos a fazer a notificação extrajudicial. O resultado foi absurdo. Nossa, eu não sabia que estava desse jeito. Porque, inicialmente, eu também cheguei a judicializar algumas ações. Foi lá o empresário com o advogado, eu não sabia, o meu contador não me falou isso. Não estou falando mal dos contadores, estou falando de uma realidade que nós vivenciamos lá, por isso que eu estou podendo falar, não estou dando nome, mas nós vivenciamos isso. Eu não sabia que não podia dessa forma. Pois é, mas não pode. Então, daquela situação, nós descobrimos que muitas vezes o empresário não sabia que ele não estava cumprindo. Que podia ter uma forma, aquela forma que ele achava que fosse o certo, não era. Então, aquilo que eu falei, em vez de judicializar, nós passamos a tomar essa atitude. E surtiu efeito, porque passaram a nos procurar e falaram, nossa, eu não sabia que era dessa situação. Eu vou regularizar. Não foi isso que nós fizemos? Assim, quando os projetos são de veio governamental, o grande problema é que eles não ouvem a sociedade. O governo do estado, por meio da Secretaria de Educação, criou um programa chamado BEM. É um programa para os alunos de tempo integral, escola pública integral, que fazem, o engano que eu gosto, que é aquele faz o ensino médio e faz um técnico junto. Uhum. E eles criaram um programa chamado BEM, que seria um estágio por 6 meses. Qualquer empresa acima de 6 funcionários pode contratar um jovem desse para fazer o estágio. Até que é uma remuneração até legal, para 4 horas, se não me engano, dá 800 e poucos reais para ele. Só que tem porém, o aluno estuda em tempo integral. Que hora que esse cara vai fazer estágio? Não pode ser no horário de trabalho dele. Falei, impossível. Aí sabe o que ela falou? Mas tem o shopping. Falei, tá bom, mas o shopping tem atividade no shopping que é o custo desse aluno? Não tem. Sabe o que ele vai ser lá? Burro de carga. Sim. Vai meter ele lá no estoque, menor, catando peso. É isso que eles vão fazer, cara. Então, assim, é totalmente desvirtuado. Entendeu? Para o empresário, show de bola, porque quem vai pagar é o Estado. O empresário só pagaria o vale transporte, dependendo
se ele morar longe, mas a ideia é que você contrate próximo e tal. Mas é inviável. Eu falei, peraí. Por exemplo, eu, sindicato, fui convidado, eu não posso contratar o estagiário, porque eu trabalho, o sindicato funciona das 8 às 17 horas. Então, quer dizer, natimorto, cara, não vai andar. Não vai andar. Sabe o que está arriscado? O empresário de shopping não contratar nenhum trabalhador, que também está difícil contratar para o shopping, contratar 3, 4 estagiários desse programa, só para trabalhar do segundo período, das 6 às 10. Você entendeu? Ele vai fazer isso, ele vai ficar lá arrumando caixa, arrumando estoque. O que isso vai ajudar no custo dele? Então, assim, eu falei, olha, infelizmente nasceu morto. Ela não gostou. Mas não nasceu morto, cara. Não dá. Ninguém vai contratar, porque ele estuda em horário integral. O custo não pode ser fora, dentro do horário da jornada de estudo. Então não vai acontecer. Então, você entendeu? Mas vai estar lá no governo do Estado, Secretaria de Educação, criamos o bem. Bem mal. Né? Bem para quem? Então, acho que, por isso que eu falo, tem que perguntar, se eu vou fazer alguma atividade que está ligada a vocês jovens, hoje eu tenho os mestres aqui, já fui jovem, mas de uma outra era, eu vou falar, Matheus, o que a molecada pensa hoje, o que é legal? Ó, Washington, faz isso, Samuel, aí o Samuel vem e complementa, esqueci o nome dele? Cláudio vem, você entendeu? Sai uma conversa, é uma história e você sai em alguma coisa, né? A gente tem uma mania de falar que nós vivemos num país democrático, mas país de presidencialismo, eu falo que eu sou presidente, não é democrático, concorda? Não tem democracia quando você tem um que decide, então é complicado. Então, assim, acho que mais uma vez o viés de jovem, estudante, que tem esse pensamento do social, do desenvolvimento da sociedade, né? Hoje a gente sabe que, você falou que em TDAH, né? O TDAH ele tem várias vertentes, né? Você pode ser o TDAH, né, espoleta, você pode ser o TDAH que senta ali e não quer saber do mundo, mas assim, a gente está numa transformação de mundo, transformação tecnológica, que dá doença, realmente dá doença, mas eu penso que a tecnologia vai nos ajudar na jornada de trabalho. Sim, eu tenho essa ideia. Vai sobrar tempo. Então hoje a gente está discutindo 5x2, daqui a pouco a gente está discutindo 3x4, trabalha 3 e folga 4. Os deputados já fazem isso, né? Então, assim, essa é a ideia, porque a tecnologia vai nos ajudar. E aí vai sobrar tempo para família, amigos, diversão, e a própria economia vai se adequar. Lá atrás, quando era 48 para 44, lembra, doutora? Não, vai acabar com o pai, não acaba nada. A minha preocupação é só uma. Com relação aos salários, a gente sempre acha que se fizer, vamos pôr lá o 5x2, que vai melhorar e tudo. O problema todo é o seguinte, eu vou ter mais tempo para minha família, só que os salários vão ser... Então, cada dia que passa mais achatados, essa que é a realidade. Então, aquele trabalhador que conseguiu com 5x2, ele não vai conseguir ficar 2 dias com a família dele, porque ele vai acabar fazendo um bico, tá? Arrumando um segundo ou um terceiro, forma de você ter algum ganho para poder sustentar, porque a qualidade de vida é péssima, essa que é a verdade. Quando você trabalha sem parar, você não tem... As empresas não te dão, multinacionais tem lá a hora do descanso, tem ginástica laboral. Você acha que o mercado vai ter isso? Mas eu acredito, Fátima, por exemplo, se você, por exemplo, que você falou do bico, o grande problema do Brasil é o chamado bico, né? O cara se forma polícia militar para fazer bico. O cara se forma polícia guarda municipal para fazer bico. A gente vê aí no dia a dia, porque nunca está suficiente dentro do que você pretende. Se eu pretendo comprar uma BMW, eu vou ter que ralar para comprar uma BMW. Então, eu vou trabalhar meu serviço legal e assim vai indo. Então, se a legislação for forte, na qual o cara que tem vínculo, ele não pode fazer bico. Porque se ele se acidentar nesse bico, sabe quem vai arcar com a despesa? Onde ele está registrado. O empregador. Primeiro que ele pede o empregado, vai ficar sem empregado, tem que contratar outro. E está arriscado esse cara falar que o acidente foi lá naquele vínculo legalizado e ele pagar mais para o INSS para tratar ele. Se você não tem esse viés de fiscalização, você não vai ter controle.
O que a gente, assim, as nossas lutas é o quê? É que você não vai ficar rico trabalhando, ponto. Sim. Né? Mas que o teu trabalho você consiga comer, se divertir, quem tem família, manter a família razoavelmente. Não estou dizendo manter a família, mas que você sobreviva. Hoje, Matheus e Samuel, o número de demissão, ele está 3 vezes maior do que o de demissão. Mas sabe por quê? Porque o trabalhador não aguenta mais. E mesmo aquele que é demitido, ele batalhou para ser demitido. Mas sabe por quê? Não é porque ele quer perder o emprego, porque ele vai ter que trabalhar de novo. Mas ele quer pegar o fundo de garantia, o seguro-desemprego, pagar suas contas que ele não consegue com salário, colocar ela em dia e voltar para o mercado de trabalho. Só que a gente não consegue fazer isso. Você trabalha 10 anos numa empresa, você tem um fundo de garantia, mas ele não é teu. Sabe por quê? Porque o governo faz investimento com o teu dinheiro. Se você chegar para o teu patrão e falar para ele te mandar embora, ele vai te dar 2 opções. Ou você faz o acordo legal, aquele que você não tem direito de seguro-desemprego e você não saca o fundo de garantia, ou você perde as contas, eu te mando embora e você me devolve a multa de 40%. Ou seja, a própria legislação leva a fraude. Sim. Então, assim, é complicado, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, a empresário fala assim, poxa, eu me dei mal porque eu contratei o funcionário, ele estava recebendo seguro-desemprego, para não atrapalhar, fiquei com ele sem vínculo, foi o fiscal do Ministério do Trabalho e me pegou com um empregado sem carteira assinada. E agora? Então, assim, não tem que ser o que... Não tem, como se diz, não tem milagre. O E-Social está aí. Hoje, o E-Social exige que primeiro você está registrado, você registra hoje e você começa amanhã. Hoje o cara começa a trabalhar e é registrado 6 meses depois. Então todo mundo quer ser bonzinho. Mas quando eu trabalho sem vínculo empregatício e recebo seguro-desemprego, eu fiz a mesma fraude de qualquer outro que desviou qualquer dinheiro aí. Mas todo mundo vai dizer o quê? Que o errado é o político, né? Porque a classe política, a classe de estudante, a classe sindical, a classe de advogado, todo mundo fala, raça. Né? Porque, não é verdade? Porque eu falo na profissão deles. Qual que é o trabalho do advogado? Colher todas as provas e dar entrada e esperar o processo seguir seu rito. Mas todo mundo acha que o advogado tem que ficar galopando em cima do processo para ele acelerar. Não, ele tem seu rito natural. Por isso que diz que é uma decisão justa, justiça. Não é o advogado que decide, não é a outra parte que decide. Só que a gente quer as coisas muito mais rápido. Vocês jovens também querem as coisas rápidas. Tá certo, porque o tempo urge. O dia não tem mais 24 horas. E se a gente procrastinar os nossos anseios, as nossas voltagens, o cavalo passou selado, Megão. Já era. A gente tinha uma campanha, só para ligar o assunto, que era nada sobre nós sem nós, na época que eu era do Grêmio. Porque começou a ser debatida essa questão do novo ensino médio, né, que estava em curso no nosso país e que, inclusive, agora teve algumas revogações, mas ainda não foi mudado totalmente. E nada foi debatido com os estudantes. Teve Fundação Lehman, entre outros vários empresários de financiamento privado da educação que foram consultados sobre a escola, mas os estudantes que é bom, nada. Professor que é bom, nada. E aí, pra gente, essa questão da escola está muito ligada às mudanças do mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Porque hoje a gente tem uma escola totalmente ligada em criar uma força de trabalho e uma mão de obra barata no nosso país, como é a questão, por exemplo, do empreendedorismo nas escolas. A gente acredita que a escola ela precisa ter um papel de formar um ser humano crítico, de formar uma pessoa que saia da escola e possa acessar o lugar que ela quiser, mas que infelizmente hoje a gente tem um ensino médio, né, vamos dizer assim, que é enraizado nessa questão do mercado de trabalho, de empreendedorismo. A gente tinha na época, né, aula de brigadeiro, gente. Aula de como fazer brigadeiro para você poder vender. E sobreviver. Assim, e aí, é uma precarização também, né? Precarização. Né? E aí, você fecha a perspectiva de um jovem que, por exemplo, quer entrar numa universidade, quer virar um médico. Não, ele tem que ser assim, aquele submundo a vida inteira, né? Sim, então você só né? tem subemprego, você tem que ficar na sua quadradinha, nessa caixinha. Você não pode sonhar de abrir a tampa da caixa e sair, se libertar, né? Exatamente. E é justamente isso. Tudo isso que a gente está falando afeta a saúde do trabalhador. Daí volta aquele início, tá?
Porque o trabalhador, as doenças, o que posso ter problema? Uma cadeira de má postura desencadeia um problema de saúde. Um esforço repetitivo, tá? Porque assim, é falta de ergonomia, só que a empresa não se preocupa com isso. Não. Ela quer produção, ela quer que você produza e empresa só quer o lucro. Tá? A gente sabe que a empresa ela tem o fim maior dela, tem o fim social, mas o fim maior é a parte econômica, é lucro. Tá? Não adianta fazer sonho da carochinha que é diferente, não, é o lucro. Mas nós estamos esquecendo da saúde do trabalhador, a saúde mental do trabalhador, tá? E daí todo esse sistema que está todos eles interligados. É uma jornada de trabalho extenuante, tá? A falta de recursos, é o filho que ele chega em casa, o filho quer alguma coisa, ele não tem. O trabalhador, ele vai ficar doente. Então, eu acho que o governo, esses órgãos todos, tem que ser um trabalho conjunto. Não é só transferir para a iniciativa privada tais obrigações, mas eu acho que tem que ter uma conversa global. Eu acho que tem que ter uma interação entre os poderes e a sociedade civil. Sim. A uberização trouxe essa transformação e agora nós demoramos para ter o pensamento crítico do Uber. É legal? É uma renda a mais? Beleza, muitos deles não querem regulamentação, essas coisas. Quando você se regulamenta, você tem que pagar imposto, isso é óbvio. E não é porque você trabalha no Uber que você não paga imposto, porque o Uber faz declaração de rendimento de imposto de renda. Então, se você ganhar muito dinheiro, uma grande parte dele fica retida, porque você não tem despesa para você abater. E aí a discussão da uberização foi isso. E há muito tempo vem essa palavra que é bom, mas não é o viés, que é o tal de empreendedorismo. O empreendedorismo, cara, é para ela gerar emprego. Não é para você virar um CNPJ. Eu sempre falo na TV, da arrecadação do INSS, 12% da sua arrecadação é das MEI. Só que 1% só recolhe. E tem um déficit de 711 bilhões. Ou seja, tem MEI, empreendedor, sem empreender. Porque qual a ideia da MEI? É você virar um empreendedor e você empregar ao menos. Que é aquela tabela fixa. Você... E outra, é pegar... Tua mãe faz brigadeiro? Faz. Ela tem alguma garantia previdenciária? Não. Ela vai ter a MEI. Porque se ela se machucar, ela tem um seguro social porque ela paga. Essa é a ideia. Não tem o Homem-Aranha, o Teletubbies que fica na praia vendendo algodão doce? Aquele cara, ele não paga nada. Ele vira um MEI. E aí ele contrata mais uma pessoa, aí vai ter o Teletubbies e o Homem-Aranha junto. Ele vai empregar alguém. Mas aqui no Brasil, mascara. É tirar o trabalhador de vínculo e colocar ele como patrão. Então, quer dizer... É uma ilusão, é uma mentira, né? Se for um trabalho por demanda e você não for, você não ganha. E a gente sabe que empreendedor e empresário, ele é independente, ele não responde ninguém, não tem chefe, não tem nada. E aqui no Brasil criou-se isso aí, tanto é que proibiram advogado, né? Porque os caras estavam fazendo... Aí o cara fala, caiu a arrecadação do INSS. Cai mesmo, que é só fraude, cara, só fraude. Então assim, Matheus, Samuel, mais uma vez agradecer a presença de vocês, tá? Sempre que houver oportunidade, aparecer algo novo lá, as portas estão abertas. Nós estamos num processo aí do podcast, aí estamos mudando, nós fazíamos na Rádio Esplanada, mas por problemas técnicos lá a gente fechou, encerrou a Hora do Trabalhador. Estamos criando esse novo podcast e a gente quer trazer não só tema do trabalhador para a sociedade, tá? E vocês são sociedade, vocês são o futuro da sociedade. Entendeu? E a gente quer voltar a ser molecada de novo, né? Não, lógico, eu tenho um filho de 16 anos, ele está num outro nível de vocês, você já tem 18, já tenho 18, né? Então já está mais avançado, mas assim, meu pai, por exemplo, meu pai teve 12 filhos, cara. Eu sou o primeiro filho com formação superior, entendeu? Quer dizer, hoje na minha casa... Por enquanto, meu filho não tem formação superior e o Tobias, que é o nosso cachorro.
Mas daqui a pouco o Davi também já está com formação superior. Aonde que numa família 4 pessoas têm formação superior nesse país? Isso é muito raro hoje. É muito raro. Só que aí, formação superior vai virar balela. Não te dá. Não vai te dar garantia nenhuma, porque você vai ter a formação, mas você tem que praticar a tua formação. E você vai ter que ter empresas que dê oportunidade para a tua formação e que te remunere bem, porque só amor não sustenta. O mercado tem que absorver Tem que absorver, novos né? Porque senão, como você falou, você vai embora. Você vai embora, cara. Né? Hoje nós temos um déficit de cientista enorme, porque vão embora. E os outros países têm a percepção, vê um destaquezinho, leva. Por quê? Para eles se tornam barato. Agora, para o Brasil, tudo é caro. Tá? Então, agradecer mais uma vez a participação do Matheus, que já virou sócio. Samuel também, cheio de estilo, gostei pra caramba. Né? Bem desenrolado, né? Sabe do que estão falando. É isso aí mesmo. Acho que essa é a ideia de saber. Pode até não gostar, mas é nós. Né? A gente não pode mudar a nossa personalidade. E a gente espera que o nosso plebiscito, né, avance. Esses dias o pessoal da frente já me chamou aqui, me mandou o modelo do panfleto. Legal. Inclusive na nossa subsede, se eu não me engano, de São Vicente, já tem uma urna lá. Legal. Que uma moça, eu não vou falar o partido aqui agora, porque é independente, já tem uma urna lá. E a gente está junto nessa luta, porque é importante não só para o comerciário, mas para todo o trabalhador que merece trabalhar, receber um salário digno, ter descanso. Doutora? Obrigado pelo convite. Parabéns para vocês. Realmente vocês são a nossa esperança do nosso futuro, tá? Vocês jovens que são batalhadores, que arregaçaram as mangas, não ficaram só atrás de uma tela, jogando videogame e reclamando na fila do cinema, né? No caso, se é que vão. Então, vocês arregaçaram, foram à luta, foram para a rua, colocaram a cara a tapa. Parabéns, tá? E a gente conta com vocês, tá? Tá fazendo falta de novo esse movimento estudantil, tá? Que nós já vivemos isso no passado, tá? Daí fomos sufocados e hoje, que bom que vocês estão aqui para cumprir essa missão que é grandiosa, tá? Obrigado, Washington. Obrigado a todos. Obrigado. Só para a gente finalizar também, a gente lá em Goiânia ocupamos as ruas de Goiânia, gente. Foi muito bonito, inclusive, um momento muito decisivo pra gente. E aí convidar todo mundo no dia 1º de agosto, no dia que vai valer a taxação do Trump pro Brasil, a gente vai novamente ocupar as ruas. Porque a gente, do movimento estudantil, retomou o sentido dos caras pintadas para falar que o Brasil é nosso. Então a gente lá ocupamos as ruas para falar que nenhum outro país vai mandar no Brasil, nenhuma outra pessoa que não é brasileira vai chegar aqui no nosso país e fazer o que quiser, inclusive essas grandes empresas tecnológicas, né, que querem comandar o nosso país e achar que aqui não tem dono, colocar o Congresso Nacional de joelho, impedir a nossa democracia de funcionar. Então, no dia 1º de agosto, no dia que vai valer a taxação do Trump no Brasil, a gente vai ocupar as ruas de todo o Brasil, em todas as cidades, para dizer que o Brasil se escreve com S de Brasil soberano. Depois manda lá pra gente, lá todo o programa, a programação, onde vai ser direitinho, a gente pode ter certeza que a gente vai estar participando lá e dando essa força aí pra vocês. E sem cara pintada, tem que mostrar a nossa cara mesmo. Não, a gente pintou de verde e amarelo aqui, ó. Casa da seleção brasileira. Valeu? Valeu. Agora é só esperar um pouquinho ele finalizar e